Olá, sou o professor Douglas Izzo, apresentador do podcast Itaquá para Todos. Podcast Itaquá para Todos que debate temas de relevância, temas de importância da nossa cidade, sempre recebendo um convidado da cidade de Itaquaquecetuba para debater os problemas da cidade. Cidade que nós temos aí no horizonte, e é esse que é o projeto Itaquá para Todos, construir uma cidade mais humana, justa e uma cidade onde a política pública ela contemple a totalidade da população, todos, não apenas política de foco. Hoje estou recebendo aqui o Paulinho, estou recebendo o professor Cássio aqui e nós vamos debater um tema que está na ordem do dia, o rodeio, né? O rodeio aqui em Itaquá. Eu vou pegar aqui a minha colinha aqui, que eu já deixei aqui no jeito. O rodeio que aconteceu aí na semana de aniversário da nossa cidade e que teve, entre outras atividades artistas, entre outros artistas, Maiara e Maraísa, Gustavo Lima, Alok, Zeneto e Cristiano, Ana Castela e Tiaguinho. Tiaguinho que é minha praia, né? Eu sou do samba, eu não sou muito dessa coisa de sertanejo, não. Contemplou aí o pessoal do samba. É uma atividade que um grande evento que já acontece há alguns anos aqui na nossa cidade e que quem é o defensor aí do rodeio fala que o rodeio ele gera emprego, que acaba dando destaque e projeção na cidade aqui no Alto Tietê e que acaba gerando emprego e renda para a cidade. Mas também, é o que nós vamos discutir aqui, também tem alguns problemas que nós temos que considerar aí sobre esse evento. Então eu vou abrir aqui, primeiro agradecer a participação aqui do Paulinho e do Cássio, e abrir para o Cássio aqui para a gente fazer uma retomada histórica de como é que começou essa história de rodeio aqui em Itaquá. Foi que aquele prefeito da cidade, esse prefeito, eu me lembro dele, rapaz, quando eu entrei no magistério, né, comecei como professor lá na cidade de Diadema, em seguida teve uma greve e que nós ocupamos a Assembleia Legislativa. E ele foi falar besteira para as professoras, mas levou um cacete no plenário da Assembleia Legislativa, que o bicho igual esse aqui, ele também era metido a machão, falar grosso e falar alto com mulher, né? E ele foi falar grosso e os manifestantes, os professores, ele falou besteira para uma professora, os professores tomou a dor e deu um cacete nele. Tô falando do Toninho da Pamonha, foi ele que começou com essa história aí de rodeio na cidade. Faz uma retrospectiva histórica aí desse... Obrigado Izzo, né, Douglas Izzo, por estar aqui com vocês. Agradeço imensamente aí o convite. Bom, começou com o Antônio Carlos Mendonça Filho, o Toninho da Pamonha, né? Na época era o prefeito de Itaquaquecetuba. Ele trouxe isso lá da cidade de Arujá, de Santa Isabel. E Itaquá, naquela época, ainda tinha muita vaquejada, né? Ainda tinha passeios de charretes pela cidade. Eu mesmo vinha, às vezes eu pegava carona com o seu Dino, que morava ali no São Manuel, eu moro no Maragogipe, descia, pegava ali com o seu Dino que é pai do Márcio, que é diretor da FATEC aqui de Itaquá. Eu pegava carona com ele de cavalo até o centro, né? Até a praça de Itaquá. Porque naquela época era muito diferente, eu tô falando... E também não é tanto tempo assim, tá? Nós estamos falando de uma década de 80, né? Uma cidade totalmente diferente naquela época, né? E começou com o Toninho, né? O Toninho começou trazendo isso com shows, porque já existia, mas não havia um show,
né? Não havia aquele acúmulo de pessoas para ver um artista, né? E aí foi trazendo os artistas para a vaquejada e juntamente foi criando-se o rodeio. Então foi dali que se iniciou, né, em Itaquaquecetuba, o rodeio na cidade. Passou por várias transformações de lá para cá, mas o formato de rodeio, com grandes eventos, com grandes shows, com artistas até renomados, iniciou ali na década de 80 com o seu Antônio Carlos Mendonça Filho, o Toninho da Pamonha. Ah, tá certo. E deixa eu passar aqui rapidamente para o Cássio, para saber o seguinte, essa grade cultural aí do rodeio da cidade, eu estou perguntando porque o Cássio, ele, além de professor, ele atua junto aos artistas da cidade. Sim. Né? Os artistas da cidade foram contemplados nesse evento cultural, artístico, na cidade de Itaquaquecetuba? O grande problema do rodeio com os artistas da cidade são dois. Tem aqueles que, mesmo que forem convidados, não vão, porque defendem uma causa, a causa dos animais. E tem aqueles outros que gostariam de fazer parte da festa e que não foram convidados. Um ou outro da cidade que é convidado é aquele que você pode ver que está em todos os programas da própria cidade. Esses foram convidados e fizeram presente, mas os demais não fez. E o problema também que é uma festa que ela dura tem um período e que a cidade fica sem uma atividade artística o ano inteiro. E aqueles artistas que fomentam a cultura Itaquá, eles não têm apoio nenhum. Então eles fazem acontecer a cultura, o trabalho artístico na cidade durante um ano inteiro, e quando tem a possibilidade de aparecer o seu trabalho, ou até mesmo de ganhar uma renda, ficam de fora. Ficam de fora. E isso, para a gente que é artista, é muito ruim, né? Porque o artista já é desvalorizado. E quando tem essa possibilidade de abrir um show, de ganhar um grande destaque, ele fica de fora, né? E fora o valor que é pago para esses grandes artistas. Eu só dando uma resposta em cima da sua aí, aproveitando o teu gancho, vamos supor, né? Eu acho que é legal, o povo precisa realmente de entretenimento na cidade, precisa de mais eventos, precisa da cultura trabalhando, trazendo artistas de nome, sim, por que não? Mas assim, a quantidade de artistas convocados para esse evento e o que foi gasto financeiramente, ainda que, entre aspas, seja gratuito e que não onerou os cofres públicos, que aí é uma questão de controvérsia com essa questão, nós vamos entrar nela depois, mas o gasto que se tem, se você pleitear esse mesmo valor distribuído no ano, para você poder incentivar pessoas da cidade, ou de repente artistas locais, a nossa cultura teria sido enriquecida durante todo o tempo. Isso eu estou falando de uma questão cultural, não só de agora, mas desde a década de 80, quando começou. Se você pega desde a década de 80 até hoje, você teria artistas formados pela cidade, né? Você teria público para esses artistas conhecidos, de renome? Sim, claro, mas você também teria o público dos nossos locais. Né? A gente vê tanto artista aí patinando, né? Tanto artista buscando o seu espaço, não tem condições. Eu vejo artista no farol, eu vejo artista aí tocando, pega a sua guitarrinha, o seu violão, vai lá pro centro de São Paulo, passar o chapéu para poder ver se ganha alguma coisa e mora em Itaquaquecetuba, né? E não tem oportunidade na sua própria cidade. Itaquá é uma cidade muito grande, tem muita gente que não tem condições de ir até o centro, ver alguma atividade. O rodeio também, o que aconteceu com o rodeio, com essa troca de alimentos, de tal recursos e tal, também tirou uma grande parte de fazer parte do rodeio. Porque tem gente que não tem condições de nada, que é uma boa parte da nossa cidade, e que gostaria de fazer parte da festa, né? Que gostaria de fazer Não foi inclusivo, né? Não foi.
Não foi. Por mais que tivesse a doação de alimentos, é uma coisa que, eu não sei se você, qual é a sua opinião, Douglas, mas assim, eu sempre fui contra o rodeio, tá certo? Não é de hoje, né? Meu primeiro rodeio foi na época lá com o Toninho, eu vi os maltratos aos animais e tal, aquilo me chocou bastante, eu não quis. Fui 2 outras vezes, mas foi em épocas diferentes. E assim, não me agrada muito essa questão do rodeio, né? Da prática em si. Mas quando a gente pensa O prefeito, ele fala, que eu estou no portal net aqui, ele fala que rodeio faz parte da cultura da cidade. Eu que ando muito na cidade de Itaquá, eu não sei, é uma cidade, primeiro, que é uma cidade rural, né? Hoje você já não tem na sua característica, uma cidade que ela seja rural. Eu acho que Itaquá é uma cidade que, inclusive, não é de sertanejo, né? Itaquá é uma cidade muito fortemente influenciada pelo forró, né? Porque é uma cidade muito fortemente de uma formação de nordestinos, né? Típica nordestina. Típica nordestina. E eu não vejo, eu queria debater essa coisa. Sim. Será que o rodeio faz parte do universo cultural da nossa cidade, dos nossos jovens, da nossa população? Eu queria debater porque há uma afirmação dele aqui que... É que assim, vamos lá. Uma coisa vamos ter que separar uma coisa agora. é a festa, é o show. É a festa, o show. E a outra coisa é a questão cultural. Por quê? A questão cultural, não vamos falar nem do interiorano, vamos falar do caipira, né? A questão do caipira paulista, né? Raiz, aquele que veio da vaquejada, que veio realmente, né, que tinha, enfim, plantações de hortaliças aqui na cidade de Itaquaquecetuba. Isso é um ponto. Ele realmente acessa essa questão cultural dele. Mas quantos filhos deles realmente hoje permanecem nas cidades, né? São poucos. E é óbvio que nós temos uma população totalmente mais nordestina. Cabe até me frisar uma outra situação, que em outras épocas se tinha um posicionamento mais contra o rodeio devido a alguns fatores. Era o fator religioso, né? Por exemplo, os evangélicos não participavam na épocas atrás, né? A maioria não ia, como hoje não vai. Mas hoje tem a festa do evangelho. O católico já não tinha festa dentro da cidade há muitos anos. E fizeram uma festa para os católicos. Tudo antes do rodeio. Tudo antes do rodeio. Tudo foi feito, planejado antes do rodeio. São 2 festas religiosas que aconteceram na cidade de Itaquá no mesmo mês do rodeio e que foram antecipadas para não compor junto com o rodeio, né? Justamente para não ter essa questão de opinião formada. Não, os religiosos foram atendidos, mas como se diz, e a cultura nordestina foi atendida? Quando você fala, que nem falou, olha, você gosta do samba, né, que é mais a sua praia. Por exemplo, não me atende, eu gosto do rock and roll. Não me atende, não me atendeu. Teve o Alok lá, tal, mas não me atendeu. Por quê? Eu gosto do rock, né? Eu sou mais, né, gosto dessa questão aí. Então, assim, quando a gente vai para o fator cultural, ele atende à necessidade do momento pelo artista do momento. Porque em outro rodeio aqui já teve Ivete Sangalo. Se eu não estou falando Isso a memória. mesmo. Teve Ivete Sangalo em Itaquaquecetuba em outro momento no rodeio. Pô, o povo agradece, legal na época e tal. Mas espera lá. Até que ponto nós vamos chegar em trazer um artista um dia na nossa cidade para ouvir as canções dele e ele vai embora? Não estou criticando o artista, tá? Não estou criticando o artista, Sim, deixando sim. bem claro aqui. Eu acho que o artista realmente tem que vir e tal, tem que participar, né? Mas analisar de certa forma o que está acontecendo. Culturalmente, para nós, minha visão, tá? Minha visão, eu sou contra o rodeio, porque não atende a todas as questões culturais de Itaquaquecetuba.
E o artista, ele tem um valor financeiro muito alto. E que se realmente houvesse parceiros interessados em ajudar a cidade de Itaquaquecetuba, como diz o prefeito da cidade, que não custou nada aos cofres públicos, traga esses parceiros para investir em questões culturais da nossa cidade. É meu modo de ver. Agora tem essa questão do custo zero. Queria saber a opinião de vocês. Só vou voltar um pouquinho atrás, dentro do que ele falou ali, jogo rápido. Eu tenho um trabalho na questão da causa animal há muito tempo. Eu desenvolvi um trabalho, uma peça de teatro chamada Animais em Liberdade, que fala da questão da causa animal. E eu passeava com o espetáculo, levava para os lugares, em escolas, fazia parcerias e tal. E eu fui convidado uma vez a ir em uma reunião com o Instituto Nina Rosa, que não existe mais, da causa animal e tal. E o trabalho era o seguinte, nos figurinos era de animal. E eu já trabalhei na prefeitura em uma outra época e eu tive uma discussão ainda com a parte da cenografia, do figurino, que eu falei, se a gente está defendendo uma causa, não pode ter pena. No figurino, se eu for falar da questão da causa animal, não tem pena. E quiseram colocar pena, bati e tal, e chegamos a um acordo que não teve pena no figurino. E a causa que fala a questão cultural, também é questão da própria questão de ser moderna, a questão do tempo. Há muito tempo atrás, nas Olimpíadas, tinha tiro a pombo. Hoje já não existe mais. O hipismo, Olimpíadas. Na última que teve flagrantes em judiação de animais, em cavalos. Teve até sacrifício. Em outro caso, agora parece que nas Olimpíadas daqui a uns anos vai deixar de ter. E o rodeio daqui a uns anos também vai deixar de ter. Porque a gente está evoluindo e está vendo que essa causa não é legal. Você não é divertimento você participar de uma festa onde alguém ou algo está sofrendo. Ali sofre. Chegamos... Por que não tem mais reduzir o ruído de fogos de artifício? Por conta da causa animal e por conta das crianças autistas, dessas pessoas. E se você faz uma festa com muito barulho ali com os animais, vai sofrer. Há um sofrimento. Embora eles falem que não tem, há um sofrimento. Há um sofrimento. E essa parte de custo zero, eu como artista, a gente sempre bate na porta da prefeitura, vai falar com não sei quem, a pessoa, fala com um tal fulano. E nunca chega. Engraçado que para esses nomes grandes, concordo com você, nada contra o artista e tal, de nome, tal, mas a festa poderia ter uma consulta popular. O prefeito poderia fazer uma consulta popular. Quem vai para a festa ou quem vai para o rodeio? A maior parte dessa população toda vai para a festa, vai para ver o cantor, não vai para ver o boi lá. É minoria isso. E a questão do custo zero não é custo zero, porque há um custo para a cidade. Quando você coloca uma polícia para estar presente, tem um custo para a cidade. Quando você coloca uma questão de saúde, tem um custo para a cidade. E o custo da saúde, ela é tremenda, porque você tem o custo que é pós-rodeio, né? Infelizmente, a gente tem que levar isso em consideração, né, Douglas? Até teve atropelamento, né, na rodovia Ayrton Senna, que, assim, ao meu ver, gente, é difícil você falar... a população era para estar ali? Não. Mas o porquê que elas foram? O que aconteceu para elas terem ido por ali? Mas a gente já vai falar dos difícil problemas. Essas coisas, cara. A gente vai falar dos problemas. Eu acho que primeiro, amarrando essa primeira parte aqui, o que nós discutimos aqui é o conceito que a sociedade ela mudou e hoje já não faz parte do horizonte das pessoas aí a questão do rodeio, os maus tratos a animais, e a gente também relativizou a afirmação que o rodeio faz parte da cultura de Itaquá, né? Aliás, Itaquá não é uma cidade rural e já deixou de ser há muito tempo, né? Então é um conceito, é uma afirmação que ela é questionável. E assim, para a gente passar para o próximo ponto, falando ainda sobre a cultura e os artistas da cidade,
A gente fez uma atividade do rap, do hip hop, lá no Caiobi, e eu fui abordado por um jovem que faz batalha de rima. E aí, velho, o que o menino falou? Nós fizemos uma batalha de rima em tal bairro, não vou falar o bairro qual é aqui, né? Porque eles podem voltar lá e reprimir de novo. E a polícia chegou, a GCM chegou descendo pau, gás de pimenta na cara do cidadão, e é assim que eles tratam. Aliás, eu peguei um jornal lá na Câmara Municipal que eles compraram agora um carro tipo Caveirão e compraram para falar que vai desmontar, que vai atacar aí os pancadão na cidade. Quer dizer, é uma cidade que ela pensa a cidade a partir da premissa de que toda manifestação de morador é crime, né? Por isso comprou um caveirão, né? Que joga água, que pode... aquilo ali é para rebelião, né? Para rebelião. Então olha como que é a visão da Prefeitura Municipal com relação aos vários movimentos. Aos vários movimentos, né? Então, passando agora, assim, nós tivemos muitos problemas, né? Eu tô com um vídeo aqui que nós vamos colocar no Itaquá para Todos. Rapaz, teve um cidadão que morreu, que ele ficou um tempo enorme até que chegasse o IML. Sábado agora, a gente teve uma atividade lá no Lousada, e aí o pessoal que foi para lá de várias regiões aqui da cidade, o pessoal falou, ó, não tem GCM hoje, né? Porque estão tudo de folga, porque trabalharam no rodeio. Quer dizer, será que é custo zero? O GCM estava lá. No sábado teve folga, né? Então, são questões aí, eu gostaria de falar, foram vários problemas aí que aconteceram, começando aqui pelo Cássio. Cássio, como é que foi várias ocorrências aí durante esse rodeio? Então, o que a gente fica sabendo é que é o seguinte, quando se fala em custo zero, eu vou ser repetitivo, quando fala em custo zero, se tem um funcionário da prefeitura, tem um custo. E deixou de atender alguém. Se está fechando uma rua, tem o trânsito. Deixou de atender alguém. Se tem uma ambulância, deixou de atender alguém. Então, esses casos, infelizmente, acontecem porque, na maioria das vezes, vou voltar lá porque a grande patrocínio, a grande procura ali. Porque é mega. Porque tudo que é mega, o pessoal quer passar por cima de qualquer forma. O que importa é a imagem que está se passando ali. E muita gente, você falou, tal foi do samba, tal, a gente teve representante. O Alok foi uma grande decepção do rodeio. Embora ele tenha ido em outro, mas ele foi uma grande decepção. Porque teve um público que foi por conta dele. Foi por conta dele. E isso, para nossa cidade, é muito ruim. É muito ruim, porque o artista fica de fora, o nosso artista fica de fora, os acontecimentos que tem, porque por mais que teve evento no rodeio, não teve evento só no rodeio. Eu tenho um espaço cultural e na mesma época do rodeio tinha acontecendo um evento no meu espaço, no espaço que eu administro com o meu grupo, e que também devia ter um samba, um rock, um axé, um funk, também. E esse pessoal ficou como? Como que ficou a rua? Teve policiamento para essas pessoas? Os carros. Qual é a quantidade de carro que não deve ter sido roubado? Será que teve isso mesmo? Será que a saúde conseguiu dar conta? Porque é um mega. E quando é mega, parece que o pessoal passa um pano assim, o importante é o evento acontecer. Eu vejo dessa forma também, porque não é justo, né? Não é justo para a população de Itaquá precisar dos serviços básicos e não ter. Né? E quando você se fala nessa questão, eu volto a frisar a questão da saúde, porque foi uma área que eu trabalhei durante muito tempo e eu vi muita coisa acontecendo na saúde pública, principalmente com relação pós-festa, né? Porque você tem aquele que bebeu demais, você tem aquele que se machucou,
você tem aquele que tropeçou, teve um problema no pé, você tem aquele salto alto que te atrapalhou a mulherada, enfim, tem as consequências na área da saúde e vai sobrecarregar o aparelho dali para frente. Vai sobrecarregar o aparelho dali para frente. Quando a gente volta nessa questão do artista, de ter vindo e tal, com relação ao custo que ele tem, eu vou falar de uma opinião minha. Você pega um artista que custou aí 800 mil reais, foi o mais caro que teve do evento, tá? Não vou falar o nome aqui também não. Tá lá no portal da transparência, quem quiser consultar pode ir lá e consultar. 800 mil reais, você traria esse artista, mas não tanto que foi convocado de artistas, não o dinheiro que foi gasto com tantos artistas, que poderia ter sido desenvolvido uma tarefa legal, porque se você passa um ano planejando o evento de verdade, com artistas locais, com patrocínios realmente, vamos voltar para esse modelo de que não tem custo, vamos voltar para esse modelo que o empresário articula. Então por que não articula aí para que surjam novos artistas de vocal, de músicos, até mesmo na área teatral, para que possa fazer um grande evento no aniversário da cidade com esses artistas no decorrer, né? Faz aí um ano com isso. E no dia do evento, leva esses artistas para lá. Você teria uma festa com o artista, né, que foi o artista que realmente chamou muito público, e você teria com as pessoas da cidade, falando do evento. Agora, com relação ao aparelho público, ele foi utilizado sim, teve custo para isso, a população está pagando, porque está lá na receita, né? Como disse aqui o Douglas com relação à GCM, que vai ter que tirar folga, porque parece que não pode pagar adicional, né? Não pode pagar aí para o funcionário a hora extra dele, e ele vai ter que, de alguma forma ou outra, ter o seu retorno. Porque ele é trabalhador, ele estava lá e trabalhou, o funcionário público trabalhou. E mais, não foi só isso, não foi nem só no dia do evento. A arrecadação de alimentos, teve funcionários da prefeitura na arrecadação de alimentos. Para trocar o ingresso, teve funcionário público ali trabalhando. Então teve sim, de certa forma teve custo, e custo alto para a população, porque quando você tira um auxiliar de qualquer área ou função do serviço que ele está fazendo, aquele funcionário público sai daquele local, ele descobriu aquele local. Nós estamos sem concurso público há quantos anos em Itacoaquecetuba? Não tem concurso público, nós não temos funcionários públicos de concurso de carreira. Sem contar no cabide, que é grande, né? Mas que a gente não sabe aonde, que setor que tá fulano, ciclano, beltrano, que é outra história também que não me desce. Mas ao meu ver, realmente onera o cofre público, atrapalha a máquina operacional da prefeitura municipal e pior, quem perde com isso é a população. Ah, Paulinho, mas poxa, é uma vez na vida, Paulinho. Se tudo, quando a gente pensar em concessão uma vez na vida, a gente não programa nada. Porque o custo que se tem numa festa gratuita dessa, se fosse gratuidade de alguém que realmente quer fazer o bem para Itacoaquecetuba, pega essa gratuidade e põe num hospital público que nós não temos. Então, desculpa, é a minha opinião, por isso que sou contra, por isso que acho que é um exagero, um desmando de falta de... Enfim, não vou entrar nesse mérito, mas eu acho um absurdo. E falando na questão até mesmo dos artistas que ficaram de fora, eu vou falar da própria Secretaria de Cultura mesmo. Da própria Secretaria de Cultura. Porque a Secretaria de Cultura trabalha com uma arrecadação pouca, né? Uma arrecadação pouca e que vai trabalhar um ano inteiro. Por que esses artistas não apoiam os próprios eventos da própria Secretaria de Cultura? Porque a própria Secretaria de Cultura, eu vejo que faz muito, tenta se trabalhar, não consegue porque são poucos funcionários,
Além de ser poucos funcionários, a arrecadação é pouca, e quando a arrecadação ainda vai para outros artistas, e a cidade não tem uma atividade cultural por conta de falta de grana. Ué, se eu tenho grana... É uma cidade que tem muitos problemas e o prefeito elegeu como prioridade a realização de um grande evento. Um mega, né? Um mega evento, né? Um mega evento que a maioria da população não participa. Vamos considerar aí que vem muita gente de fora, de São Paulo, de Suzano, de Arujá, de Ipoá, de Mogi das Cruzes, né? E que sacrifica aí uma cidade que tem problemas estruturais muito graves, em especial aí na questão da saúde, o transporte coletivo, o saneamento básico, as enchentes que efetivamente a prefeitura não tem feito, né? Aliás, essa prefeitura... Cássio, rapidinho, num ping-pong, fala para mim uma grande obra dessa prefeitura. Uma grande obra? Uma grande realização aí pro povo. Posso ser irônico? Não, Posso ser irônico? Falando sério, mas você pode ser irônico. Se eu não me engano, foi mais de 3 milhões para fazer uma obra ali na rua da prefeitura. Agora não me engano o endereço correto. Estão tirando a calçada, fazendo uma nova ali, vocês sabem onde é? Vereador João... Acho que é João Barbosa, não? É João Barbosa? Que passa ali. Uma obra de 3 milhões. Com 3 milhões não há necessidade para aquilo ali, naquele momento. Com 3 milhões você faz muita coisa na área de cultura, de qualquer outra coisa. Eu não vejo. Uma grande obra, uma grande marca desse governo, Paulinho. Olha, é assim, para dar isso no ping-pong rápido, eu prefiro responder de uma outra forma. É o rodeio? Não, eu vou responder de uma outra forma. E eu vou devolver esse ping-pong para ti. Eu quero que me aponte, nesses 3 anos de gestão, alguma obra paga pelo IPTU dos moradores. A questão não é a obra sendo feita, porque obras estão vindo, tá vendo recurso tudo quanto é canto aí para poder ajudar a cidade. Agora, só que tem um detalhe importante. Eu quero saber qual foi a obra feita com IPTU. Com recursos da cidade. Com recurso da cidade. Porque o que eu vejo ainda na cidade é uma cidade com contratos altos, caros, e que quem paga é a população. Aí, não, Paulinho, mas espera aí, veio uma obra não sei da onde, a prefeitura colocou um aditivo. O aditivo é para lá na frente, não é agora. É como ele está anunciando. Então, é complicado. Ele eu devolvo para você. Ele está anunciando. Tem alguma obra com IPTU? Cara, Então, para mim, não tem nenhuma. Então, porque qual que é a estratégia do prefeito? É pegar... Eu vou falar de uma forma bem jocosa, né? Pegar com o negócio do outro, né? Você pega as estações que vão ser... Reformadas. Reformadas, e aliás, tem problema, né? Porque não está previsto escada rolante e nem acessibilidade. Mas ele fala que é obra dele, né? Pega o negócio do outro e sai, né? Sim. Então, e também não tem uma grande obra. Não tem uma grande obra aí, não tem o que se dizer. Talvez a grande obra, a grandiosidade seja o rodeio. Pode ser, né? Eu para mim não tem, porque para mim obra de prefeito é obra com IPTU. É com o IPTU da cidade. Né? A gente já passou por alguns prefeitos aí, a gente já viu obras com dificuldades de alguns prefeitos, que a gente até tinha oposição a modo que ele operava, mas que fez através do IPTU da cidade. Não só dos recursos que vêm do governo do estado, a devoluções de valores pelo FUNBEP, enfim, pelo ISS, enfim, por outros recursos, não importa. Eu acho que a cidade, quando você paga o seu IPTU, você quer algo. Você não tá pagando o seu IPTU para quê?
Porque falar que eu tô pagando IPTU para iluminação é mentira, porque se você pegar a conta de luz, você vai estar lá, a taxa de iluminação sendo cobrada. Então não tá no IPTU. Do lixo, tá lá na conta da água. Peraí, então eu não entendo. A gente estamos transformando obrigações, nós estamos inaugurando tapa-buraco, nós estamos inaugurando entrega de lâmpadas, que é uma coisa absurda, cara. Eu teria... Obrigação. É obrigatório isso, porque... Eu tô pagando... na sua casa, se queimar uma lâmpada, o que sua mulher fala? Tem que trocar. Tem que trocar a lâmpada. Troca a lâmpada, meu amigo. Não vou. Isso é uma questão de obrigatoriedade para convivência dentro da cidade. Agora, você pega, não tem... o IPTU não está sendo aplicado no quê? No quê? No que está sendo aplicado o IPTU? Eu gostaria de saber também. Gostaria de saber. Legal. A gente vai aqui caminhando para o final do nosso podcast Itaquá para Todos. E aí eu vou fazer um comentário de uma situação que eu vivi na cidade e vocês podem comentar essa informação e já fazer as considerações finais. Eu acho que todos vocês acompanharam a semana passada. Nós tivemos, na quinta-feira, uma audiência pública da Assembleia Legislativa, da Comissão de Orçamento, que está percorrendo todo o estado de São Paulo, para ouvir a população acerca dos problemas das regiões, né? E eu estava lá na Câmara, os deputados estaduais, Gilmaci, que é o presidente da Comissão de Finanças, o deputado Enio Tato, o deputado Jorge do Carmo, do PT, o deputado Luiz Cláudio Marculino, alguns vereadores e a população, né? E durante a fala do excelentíssimo senhor prefeito da cidade, o delegado, ele foi interrompido por uma senhora, o Paulinho e Cássio, e a mulher, ela cometeu um crime, rapaz, olha o grande crime, né? E a gente precisa entender a cabeça desse cidadão. Ela foi lá e falou simplesmente que estava ali para cobrar uma obra, a construção. Eu nem conheço essa senhora, inclusive, ainda quero conhecer. Ela foi cobrar a construção aí de uma unidade básica de saúde na Vila Zélia. E que não, segundo está lá no cartaz, está inclusive na página aí do Itaquá para Todos, que ela não queria rodeio, ela queria uma unidade básica de saúde no bairro em que ela mora. E primeiro ele mandou ela se calar, né? E depois ele pediu para a GCM tirar essa senhora do recinto. E não bastasse essa atitude antidemocrática, porque um cidadão que age dessa forma é aquilo que eu falei, né? Comprou um caveirão porque acha que qualquer manifestação na cidade trata como ação criminosa, como foi a atitude dele lá na Câmara Municipal de Itaquá. Não bastasse isso, no meu pronunciamento, eu falei que estava repudiando e continuo repudiando a sua atitude, viu, prefeito? Porque não é dessa forma que se trata, em especial, uma mulher, uma moradora da cidade que estava ali para fazer a sua manifestação democrática daquilo que atinge a população do bairro. Então eu manifestei o meu repúdio, ele saiu esbravejando e falou que se eu quisesse que aquilo era política, mas tudo é política. Se a gente estava ali para discutir o orçamento do Estado, é uma ação política. A Câmara Municipal é um espaço político, né? Mas ele tentou taxar como politicagem. E disse que se eu quisesse fazer disputa, que fizesse no ano que vem. Agiu de uma forma grotesca, né? Fugiu do debate, porque deveria ficar no plenário da Câmara Municipal e ouvir os vereadores, ouvir os deputados, ouvir aquilo que as pessoas, as mais de 10 pessoas que estavam ali,
para se inscrever para falar, mas fugiu, né? Fugiu porque ele é mimado, ele gosta de ser bajulado e ele não gosta de ouvir a verdade. A cidade dele tá tudo bem, tá tudo... É uma cidade que não tem problema e o governo dele é o máximo, né? Então é esse o perfil desse prefeito, que ele olha e vê a população como se a população fossem um bando de criminosos. Só dizer que quem paga e mantém a estrutura da prefeitura é esse povo que você trata como marginal e que você determinou como prioridade, comprar um caveirão para poder atacar os jovens pretos e pobres da periferia. Então eu vou passar aqui para o Cássio fazer as suas considerações finais e depois para o Paulinho. Vamos fazer tentar ser breve. Tudo isso que você falou me lembrou a questão da política do pão e circo. Vou dar uma referência aqui do filme do Mazzaropi, em um dos filmes do Mazzaropi, uma disputa eleitoral, 2 coronéis. O coronel, ele tinha os seus empregados, fazia como obrigação trabalhar na sua campanha e votar ele. E ele promovia o quê na cidade? Rodeio. E então isso não é de agora, é uma tática usada há muito tempo. Isso é uma tática usada há muito tempo, né? Que infelizmente a população, uma boa parte ainda é carente, necessita ainda de se divertir, e às vezes é a única oportunidade que vai ter. A gente precisa mudar esse pensamento, voltando na causa animal, em um pensamento atual. A causa vegana é uma das causas que mais crescem no mundo, no Brasil já cresce muito. Eu não como carne há mais de 20 anos. Quando eu comecei a não comer carne, quando eu parei de comer carne, era totalmente diferente do que é hoje. Se eu quisesse comer um hot dog, eu tinha que ir até a Paulista para comer, para encontrar um hot dog vegano. Hoje eu já encontro, se eu quiser eu posso ligar e chego em casa. O pensamento já é outro. Teve uma campanha, não sei se vocês vão lembrar, de uma campanha que foi contra testes em animais, de maquiagem, produtos cosméticos, que era com uma figura de um coelho, lembra que era a figura de um coelho todo roxo, que passava ele trabalhando e tal. Esse pensamento já está acabando até mesmo nos produtos, em alimentos. Então, como que a gente vai manter um rodeio? Se hoje eu vou comprar um produto para eu usar, eu vou escolher calma aí, não tem sofrimento animal. Eu escolho o produto por conta de um sofrimento animal e eu vou me divertir através de um sofrimento animal? Então, o pensamento é outro. Na questão cultural também, ela se desenvolve com o tempo. E o que eu tenho para falar, e deixar aqui bem claro, que faça uma consulta pública. Escute a população. O maior interessado é a população. Escuta a população. Se a população quer a festa, de que forma a população quer a festa, se quer mesmo com rodeio, escuta. Porque até agora não escutou. Escutem os artistas da cidade, os trabalhadores da cidade. De que maneira eles querem ser respeitados? De que maneira eles precisam ser tratados? Escuta. Tem que ouvir. Quem está lá tem que ouvir. E por enquanto não está ouvindo. Paulinho, como diz aquele narrador, no pique. No pique, vamos lá. Só pegando uma carona do posto da UBS do Jardim Zélia. Esse posto é de 2009, tá? Essa obra é de 2009. A população está cansada disso. A população quer e precisa de um apoio. É um posto que está há muitos anos parado lá, né? Pô, desde 2009, gente. Em 2016, eu sou jornalista, fiz uma matéria, entrevistei a população desconto, 2016. Né? Voltei lá há pouco tempo, fiz uma outra matéria. Esse posto está assim como outros dentro da cidade. Então, assim, a população pede socorro. E assim, imagina um ato de reivindicação, um ato de manifestação, muitas vezes é feito, imagina, em assembleia,
né? É feito no parlamento. E eu nunca vi ninguém expulsar ninguém, ou pedir para se retirar, ou pedir para um GCM, ou que seja um funcionário da casa, chamar de canto para ir conversar com essa pessoa porque ela está se manifestando. Porque a casa é do povo. Aliás, os vereadores foram eleitos pelo povo que ali estão. Os deputados que vieram lá da Alesp, eles foram votados pelo povo. E o delegado foi votado pelo povo. Então tem que ouvir o povo. Minha indignação está aqui também. Agora, falando, né, para finalizar com relação ao rodeio, sou contra desde sempre, não é de hoje. Sou a favor, sim, é que haja uma festa bonita para a cidade de Itaquaquecetuba, no aniversário da cidade. Participei de vários eventos que a cidade tem, né? Inclusive, meu pai, durante muitos anos, fez muitos eventos em Itaquaquecetuba. Eu tenho história de eventos sobre a cidade. E nós fazíamos nos bairros. Levava o artista lá no bairro, dava o microfone para aquele artista local, para que ele pudesse cantar, que a população pudesse brincar, se divertir. Então, assim, eu não penso que possa ser igual àquela época, pelo amor de Deus, tá? Não é isso. Mas eu preciso entender daqui para frente qual vai ser a forma de atender a população mais que precisa, que está necessitada também aí, carente de uma cultura mais séria, mais honesta para com a população. Legal. Eu queria agradecer ao Paulinho, ao Cássio, agradecer a você que está nos acompanhando e pedir para você dar um joinha lá, repercutir, compartilhar o nosso evento. E na próxima semana teremos mais um podcast Itaquá para Todos. Sempre no final, eu acabo arrumando tem alguma coisa, algum elemento que eu trago para finalizar o nosso podcast Itaquá para Todos. Hoje eu vou fazer uma leitura aqui de uma oração de São Jorge. São Jorge, que tanto no sincretismo religioso das religiões de matriz africana, como na Igreja Católica, é um santo guerreiro de proteção, de guerra. E eu vou fazer uma leitura de uma oração que eu acho linda e apropriada para esse momento. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcance, tendo mãos, não me pegue, tendo olhos, não me vejam, e nem pensamento possam me fazer mal. Armas de fogo, meu corpo não alcançarão. Facas lançadas se quebrem sem o meu corpo tocar. Cordas e corrente se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Salve Jorge, Jorge da Capadócia. Até a próxima semana.